Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, para mais um reino de seres vivos. O assunto de hoje é o reino fungi. Os componentes desse reino são os fungos e os líquens. Os fungos, se a gente for analisar, até um certo tempo atrás, não possuíam um reino próprio. Eles eram estudados juntamente com as plantas. Mas daqui a pouco, quando a gente falar a respeito das características, vocês vão ver que existem mais diferenças do que semelhanças entre fungos e plantas. Então vem comigo, porque o assunto da aula de hoje é reino fungi. Vamos lá! A primeira coisa é começar a falar a respeito de características gerais dos fungos. A primeira coisa, eles são considerados organismos eucariontes, ou seja, a célula formadora é a célula eucariota. Célula eucariota é aquela célula que apresenta núcleo individualizado. Eles são indivíduos heterótrofos, porque eles são aclorofilados, consequentemente, não são fotossintetizantes, existindo desde aqueles indivíduos de vida livre até mesmo aqueles indivíduos considerados como sendo parasitas. Existem indivíduos unicelulares, como é o caso das leveduras, e indivíduos pluri ou multicelulares, como por exemplo os cogumelos. Aqui a gente vê a estrutura de um cogumelo, onde a gente observa essa estrutura aqui denominada corpo de frutificação. O corpo de frutificação, gente, ele é uma estrutura reprodutora dos fungos, tá? É uma estrutura responsável pela produção dos esporos. Esporos são células que participam diretamente da reprodução dos fungos e a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? A estrutura de um fungo pluricelular ou multicelular, ela é formada por filamentos muito delgados. Delgado significa que é muito fino, tá, gente? Isso é uma exclusividade de fungos, mas é uma exclusividade de fungos pluricelulares. Esses filamentos, eles recebem o nome de hifas. E o conjunto de todas as hifas de um fungo denomina-se micélio. Mas lembra do que eu estou falando para vocês, tá? A presença desses filamentos, que são as hifas, e a formação do micélio é uma exclusividade de fungos pluricelulares, tá? Agora a gente vai ver o que é o micélio em si, a diferença de um micélio para o outro, tá? Lembra que o micélio é formado por essas estruturas aqui, ó, que são as hifas. Vamos ver o que é que vai diferenciar uma hifa da outra, tá? Nós temos basicamente as hifas aceptadas, tá? São chamadas também de hifas cenocíticas e as hifas chamadas de hifas septadas. O nome septado, gente, vem por conta dessa divisão aqui, tá? Cada divisão dessa é um septo, então por isso que elas são chamadas de hifas septadas. Existe uma diferença dessa aqui para essa aqui. Essa é chamada de monocariótica e essa aqui é chamada de hifa dicariótica. O que diferencia uma da outra? O número de núcleos. Essa aqui por septo, cada estrutura dessa é um septo, não é? Com essa divisãozinha aqui. Nessa aqui, cada septo tem um núcleo, por isso que ela é monocariótica, tá? Enquanto essa aqui, a cada septo, nós temos dois núcleos, por isso que ela é uma hifa dicariótica. Vocês estão lembrados que bem no início da aula eu falei para vocês que antigamente, né, os fungos eram estudados especificamente no mesmo reino das plantas. Hoje em dia existe um reino próprio, que é o reino fungi. Existe um ramo da biologia que é responsável pelo estudo dos fungos, denominado micologia. Os especialistas são os micólogos. O termo mico, fungo, é uma palavra que vem do grego, tá? Lembra que eu falei para vocês o seguinte? Que se a gente for comparar uma planta com um fungo, existe mais diferença do que semelhança? Tá claro aqui, gente. Começa pelo seguinte: os fungos são aclorofilados. Não possuem clorofila, não fazem fotossíntese e obrigatoriamente são heterótrofos. Uma semelhança com os animais. Plantas são clorofiladas, fotossintetizantes e autótrofas. Agora a gente pode observar uma semelhança entre fungos e plantas, duas semelhanças aliás, né?
a presença de uma parede celular, mas é uma parede celular que não é a mesma de uma para outra. Enquanto que a parede celular de uma planta é de celulose, a parede celular de um fungo é de um outro carboidrato polissacarídeo chamado quitina. O esporo é uma estrutura reprodutora que a gente pode encontrar tanto em plantas quanto em animais. Animais não, desculpem, tanto em plantas quanto em fungos, tá? Tem uma questão reprodutiva que é a alternância de gerações, uma fase sexuada e assexuada, que a gente encontra também nas plantas de modo geral, como por exemplo briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas. O produto de reserva energética, no caso dos fungos, é o mesmo dos animais, que é o carboidrato polissacarídeo chamado glicogênio. Nas plantas a gente sabe que existe um carboidrato diferenciado, um outro polissacarídeo, que é o amido. Então a gente encontra muita diferença, consequentemente não se explicava a presença dos fungos no reino das plantas, daí a presença de um reino próprio. Bom pessoal, agora é hora da gente falar um pouquinho a respeito da classificação dos fungos. Nós temos alguns filos que serão mencionados na nossa aula. São os filos dos zigomicetos, deuteromicetos, ascomicetos e basidiomicetos. A denominação com nomes difíceis, não é? Mas existe uma explicação para isso, pessoal. Essa classificação, geralmente, ela é baseada no tipo de esporo. Esporo, vocês se lembram que é aquela célula reprodutora que a gente encontra nos fungos também, tá? Então, cada um deles tem um esporo específico. Então, baseia-se na fase reprodutiva para se classificar os fungos. Por exemplo, os fungos ascomicetos. Dentre os exemplos, a gente pode citar as leveduras que são responsáveis pela fermentação alcoólica, que a gente vai falar daqui a pouquinho, do fungo chamado morquela e também do bolor, aquele bolor que se desenvolve no pão. O tipo de esporo que eles se desenvolvem, eles são chamados de ascósporos, por isso a denominação de ascomicetos. Agora já os basidiomicetos, como por exemplo o orelha de pau, todos os cogumelos de forma geral, essa ferrugem aqui, ela provoca uma fitomicose, por exemplo, ferrugem do café, que é uma doença causada por fungos em plantas, tá? O esporo produzido por eles chama-se basidiósporo, por isso que eles são chamados de basidiomicetos. E onde é produzido também, na estrutura se chama basídio, tá? Os zigomicetos, eles têm um esporo chamado zigósporo, tá? Exemplo, bolor preto do pão, alguns tipos de micorrizas. Micorrizas são fungos que a gente encontra associados, por exemplo, a determinadas plantas. E a gente vai citar daqui a pouco um exemplo para que vocês entendam o que é uma micorriza. E os deuteromicetos, que são fungos chamados fungos imperfeitos, porque geralmente, como os exemplos que eu citei para vocês anteriormente, eles têm alternância de gerações, uma fase sexuada, uma fase assexuada, e eles não apresentam essa alternância de gerações. Por isso que eles são chamados por alguns de fungos imperfeitos. Existe aqui o Aspergillus flavus, que a gente vai falar dele daqui a pouco, tá? Ele é considerado um fungo venenoso, a gente cita ele daqui a pouquinho, tá? E a Cândida, responsável pela candidíase, que popularmente é chamado de sapim, tá? Eles apresentam somente reprodução assexuada, ausência de fase sexuada durante a fase reprodutiva. Bom, pessoal, isso aqui é só para que vocês vejam a questão da alternância de gerações, tá? Existe tanto a fase assexuada, que geralmente ocorre por envolvimento de uma mitose. Mitose é um tipo de divisão celular que origina células idênticas, tá? E ela está relacionada a esse tipo de reprodução dos fungos. E também existe fase com a participação de uma meiose. A meiose também é um tipo de divisão celular que origina células não completamente idênticas à célula-mãe por conta da ploidia, por conta do número de cromossomos, tá? Enquanto durante a mitose as células originadas apresentam o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, a mesma ploidia, quando acontece uma meiose na reprodução, origina células com metade dessa ploidia, com metade de cromossomos da célula-mãe. Isso é a reprodução que eu falei para vocês
por alternância de gerações, onde acontece tanto uma fase assexuada quanto uma fase sexuada. Agora, já que a gente falou dessas características gerais dos fungos, é bom a gente abordar a importância dos fungos para os seres vivos de forma geral. Eles estão envolvidos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, isso eu garanto para vocês. Trazem muito mais benefícios do que prejuízos se a gente for colocar isso numa balança. Como, por exemplo, importância ecológica. Juntamente com as bactérias, os fungos são considerados os principais agentes decompositores do planeta. Eles são responsáveis por se alimentar da matéria orgânica, de cadáveres em decomposição e devolver para o ambiente vários nutrientes, a matéria inorgânica, que é importantíssima para os produtores posteriormente em síntese de uma cadeia alimentar e produção de energia. Eles, juntamente com as bactérias, repito para vocês, são os principais agentes decompositores nos ecossistemas, tá? Lembra que eu havia falado para vocês de uma micorriza? Tudo isso aqui é uma micorriza. Toda essa estrutura aqui, essa raiz da planta que a gente pode dizer que ela foi ampliada pela presença dos fungos. Tudo isso é a raiz, a micorriza. Não somente a raiz, mas o fungo associado a ela. Você vai perguntar para mim, o que isso traz de importância para essa planta? Uma área de absorção enorme, um benefício enorme para essa planta. E é lógico que a planta vai trazer algo para o fungo em contrapartida. Lembra aquele heterótrofo? Não produz a sua própria energia? A planta é fotossintetizante autótrofa. Então ela faz o que com o fungo? Fornece energia. Isso é uma relação ecológica importante. Relação de benefício mútuo, relação boa para os dois envolvidos e uma relação, no caso, no qual um depende do outro, uma relação obrigatória chamada de mutualismo. Dando continuidade na importância dos fungos, são utilizados há muito tempo na indústria farmacêutica, como por exemplo na produção de antibióticos. O primeiro antibiótico da face da Terra foi desenvolvido por ele aqui, ó, Alexander Fleming. Quase que ao acaso, nós temos uma aula falando a respeito disso, uma aula tratando a respeito de antibióticos. Basta vocês procurarem aí que vocês vão encontrar uma aula muito interessante tratando justamente a respeito da produção da penicilina. Mas a penicilina, um medicamento que à época, quando foi produzida, extremamente eficaz e revolucionário no combate a doenças bacterianas. Um outro medicamento que eu posso falar para vocês quando a gente fala a respeito de indústria farmacêutica é a ciclosporina, extraída de um fungo. Ela é um imunossupressor. O que significa isso, imunossupressor? Baixa a imunidade. Por que eu preciso de um medicamento que baixa a imunidade? Eu quero um medicamento que aumenta a minha imunidade. Sem explicação para isso, né, gente? Os medicamentos imunossupressores, eles são extremamente importantes para pessoas transplantadas, porque evita a rejeição do órgão transplantado. Então, medicamento extremamente importante, extraído a partir de um fungo. Daí a importância farmacêutica. Existem outros exemplos. Além disso tudo, também, quando eu falei para vocês do cotidiano, eu mostro para vocês novamente. Eles estão presentes na nossa alimentação. Muitos queijos são produzidos a partir de alguns fungos, tá? Fungos pertencentes ao gênero Penicillium, o mesmo da penicilina, o Penicillium roquefort, o Penicillium camembert, que são utilizados na produção de alguns queijos. O queijo camembert, o queijo roquefort, o queijo gorgonzola e o queijo brie são de extremo interesse gastronômico e também de interesse econômico. Não são queijos que a gente pode considerar como queijos baratos, por exemplo, porque o processo de produção ele envolve a presença do fungo, envolve a presença de situações especiais, como por exemplo o queijo roquefort produzido nessa região francesa, que depende da umidade das cavernas dessa região. Então são vários fatores específicos. Tem gente que fala, é queijo morfado, faz mal não, faz mal pro bolso da gente se a gente for olhar, que são queijos extremamente caros. Então se eu pegar um queijo Minas e colocar ele embaixo da minha pia, eu vou ter um roquefort e um camembert? Vai não, e não come não, te aconselho não, que não vai te fazer bem. Só que é só isso? Somente a produção de queijos? Não,
é o cotidiano. Vou te mostrar uma outra coisinha aqui, ó. O que é isso aqui? Esse processo se chama fermentação alcoólica, onde a glicose inicialmente é convertida no ácido pirúvico e posteriormente com a liberação de etanol e CO2. A fermentação alcoólica é realizada por fungos pertencentes à espécie Saccharomyces cerevisiae. São as chamadas leveduras, fungos unicelulares, extremamente importantes com a fermentação alcoólica. Por que a fermentação alcoólica é importante? Não somente por conta do etanol não, tá, gente? Para a produção de bebidas alcoólicas, mas para a produção de massas de pães, bolo, pizza. Quando se utiliza o fermento biológico, existe a participação das leveduras. Aquele fermento em pozinho branco que a gente usa, que não é fermento biológico, ele é fermento químico. O fermento biológico, o pessoal conhece popularmente como fermento de padaria. Ele envolve a presença das leveduras. Só a gente lembrar do processo, que são processos diferentes de fermentação, mas quando na nossa casa nós preparamos uma massa, a gente utiliza o termo, a massa precisa descansar. O que é esse descansar da massa em si? Nós misturamos todos os ingredientes, colocamos o fermento biológico. O descansar, gente, é esperar que o processo aqui aconteça. Para que aconteça a fermentação alcoólica em si. E geralmente quando a gente prepara a massa, vocês sabem o que a gente faz, né? Coloca um pano por cima da massa. Por que a gente coloca esse pano? Deixa eu te explicar. As leveduras, elas são anaeróbias facultativas. Vamos lembrar essa questão de anaeróbio, aeróbio. Aeróbio é o ser vivo que realiza a respiração celular, aquela que acontece com a presença do oxigênio. Anaeróbio é aquele que realiza o processo de respiração sem o oxigênio. Então, quando eu te falo que é facultativo, significa que se tiver oxigênio, vai fazer a respiração aeróbia. Na ausência do oxigênio, é a respiração anaeróbia. Aí você já entende por que a gente tampa. A gente tampa para restringir a entrada do oxigênio e acelerar o processo. Quanto menos oxigênio, mais rápido esse processo. Temperatura também influencia, tá? Temperaturas mais elevadas, o processo é um pouco mais rápido. Mas como que a gente identifica que já fermentou? Vai ser fácil, tá? Você vai ver o crescimento da massa. Por que você vai ver o crescimento da massa? Lembra que no final do processo libera CO2, gás carbônico? Esse gás carbônico vai penetrando da massa e provoca o crescimento da massa, tá? E também a gente caracteriza pelo cheiro do álcool, a liberação do etanol. As massas possuem cerca de 0,5% de teor alcoólico ao final da fermentação. Mas o que acontece com esse álcool depois? Se eu comer um pão, um bolo, uma pizza, eu vou ter contato com esse álcool? Não, porque acontece o processo de evaporação desse álcool posteriormente. Tem um processo que a gente também utiliza, que vocês devem saber, que é muito utilizado há anos. O pessoal pega uma bolinha de massa, vamos fingir que isso aqui é um copo com água, tá? Pega uma bolinha dessa massa e joga essa bolinha no copo. Ela vai ficar aqui no fundo, porque ela está mais densa do que a água, não é? Com a fermentação e a liberação do CO2, ela fica menos densa do que a água. O que vai acontecer com a bolinha? Ela vai subir. Quando ela sobe, a gente sabe que a fermentação finalizou. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham entendido essa parte aí. Muitos, mas muitos fungos mesmo, ainda continuando nessa área relacionada à alimentação, são fungos comestíveis, como o cogumelo champignon, o morquela, o tuber, o shiitake, muito utilizado na culinária japonesa, por exemplo. Eles são de grande interesse gastronômico, mas é importante a gente entender o seguinte: nem todo fungo, nem todo cogumelo é comestível. Muitos são alucinógenos, muitos são venenosos. Se você não conhece, come não, tá? Existe esse fungo aqui, gente, que é de grande interesse econômico também. Extremamente caro, utilizado na alta gastronomia. Isso aqui se chama trufa. As trufas são caríssimas. As trufas, elas são encontradas in natura, tá? Antigamente, eles utilizavam porcos para encontrar as trufas.
Só que tinha um probleminha. O porco encontrava que ele adorava comer as trufas. Então parte da produção ia embora porque ele ia achar e ia comer. Hoje em dia eles treinam cães farejadores que encontram essas trufas. E repito para vocês, o interesse econômico é enorme em relação a esses fungos. Vamos dar sequência. Falamos aí dos benefícios, mas os fungos também podem trazer prejuízos. Muitos fungos, eles podem estragar roupas, estragar alimentos. Não é qualquer tipo de roupa não, tá, gente? Roupas de origem orgânica como couro, algodão, etc., que podem ficar muito tempo guardados nos armários, com certa umidade, eles podem mofar. E essas roupas, ao mofarem, pode ser um processo irreversível. Por isso que é interessante de vez em quando a gente abrir o armário, abrir o guarda-roupa para ventilar, diminuir um pouco a umidade. O mofo também ele pode estar presente aqui, ó, em paredes. Quando isso acontece, também pode trazer um certo perigo. Você vai entender o seguinte, gente, esses fungos que estão aqui, ó, o mofo, ele não apareceu à toa, não. O mofo e bolor desenvolve por conta de umidade. Então esse local estava úmido e acabou mofando o local, tá? Isso traz um certo risco, porque pode trazer problemas respiratórios, como por exemplo a pneumonia. Só para a gente entender um pouquinho mais a respeito disso aí. Agora existe a questão também relacionada aos alimentos que podem embolorar. A gente às vezes pega não um pão feio igual esse, né? Mas pega um pão que está com um pedacinho embolorado. Você fala, vou tirar esse pedacinho e vou comer. Pode? Não. Ah, tem só um pão de forma ali que está mofado. Posso comer? Não. Se tem o pacote está fechado, os demais estão contaminados. Joga aquilo fora. A mesma coisa eu falo com vocês também em relação a frutas, tá? Ah, tá só esse pedacinho que posso tirar e comer o resto? Não, a toxina já se espalhou por tudo. Muito comum gente também fazer o seguinte com massa de tomate. Pega a massa de tomate, tá com aquele bolorzinho branco por cima, a pessoa vai lá, tira com a colherzinha e vou comer o resto que tá bom. Não faça isso. Isso pode ser extremamente perigoso por conta das toxinas, tá? Aqui a gente falou a respeito de mofo, a gente falou a respeito de bolor. Agora é hora da gente falar a respeito daqueles considerados alucinógenos, que podem ser utilizados como drogas, tá? O pessoal fala de chá de cogumelo, por exemplo. Pode utilizar um cogumelo como a psilocibina, que produz uma substância alucinógena chamada psilocibe. Alucinações que podem durar de dias a meses, tá? Não é qualquer tipo de alucinação, não. É coisa de você ver arco-íris correr atrás do arco-íris, que lá no final tem um duende e tem um pote de ouro. Algo mais ou menos parecido com isso, tá? Esse aqui é chamado de esporão do centeio, tá? Esse fungo que desenvolve no centeio, ele libera uma substância, uma toxina específica, e essa toxina é base para a produção de uma droga potente chamada LSD. Não somente os alucinógenos, mas existem também os venenosos. Esse cogumelo aqui se chama cogumelo amanita, inofensivo, bonitinho, né? 60 gramas desse cogumelo podem ser suficientes para produzir uma toxina e matar uma pessoa de 50 quilos. Esse fungo aqui, geralmente desenvolve em grãos, milho, amendoim, etc. Ele se chama Aspergillus flavus. A alimentação com esse tipo de grão contaminado pelos Aspergillus flavus ao longo do tempo pode trazer problemas hepáticos e ao desenvolvimento de uma neoplasia, que pode até mesmo levar uma pessoa à morte. Agora, na nossa sequência, nós vamos falar daqueles fungos causadores de doenças. Essas doenças são denominadas de micoses. Existem vários tipos e a gente vai ver logo na sequência. Então vamos lá, é hora da gente falar um pouquinho a respeito das micoses. Pessoal, o termo micose designa doenças causadas por fungos, são fungos parasitas, e doenças se manifestam em animais, muitas delas se manifestam em seres humanos. Existem as fitomicoses, que são doenças causadas por fungos em plantas, como a verruga da batata, ferrugem do café, carvão do milho, dentre outras. Muitas dessas micoses se desenvolvem na pele, como por exemplo com o aparecimento de manchas na pele.
Pode acontecer, por exemplo, quando nós utilizamos a piscina de um clube, etc. Lembra do seguinte, tá? Eles se desenvolvem, é lógico pela presença do fungo, mas a umidade favorece demais. É como acontece, por exemplo, com as micoses que se desenvolvem nos pés, como por exemplo o pé de atleta. O termo pé de atleta é um termo bem antigo, viu, pessoal? É um termo, por exemplo, que era apropriado à época que os atletas utilizavam um calçado, o pé transpirava muito, não se trocava esse calçado, não se trocava essa meia, o pé com essa umidade desenvolvia uma micose chamada pé de atleta. A frieira é aquela que desenvolve entre as unhas, incomoda bastante. Para evitar, a gente tem que ter certo cuidado, como por exemplo, evitar com que os pés fiquem úmidos. Após o banho, ter o cuidado de enxugar entre os dedos e trocar meias e calçados diariamente, alternar os calçados para evitar isso, tá? Existem outras micoses, como por exemplo aquelas que se desenvolvem no couro cabeludo ou aquelas que se desenvolvem nas unhas. Tem tratamento, tá, pessoal? Mas existem situações extremas onde as unhas devem ser extraídas. Existem muitas outras micoses, como aquelas que são ISTs, infecções sexualmente transmissíveis também, mas acho que de modo geral, essas são algumas que eu queria mostrar para vocês. A nossa aula de hoje termina por aqui, espero que tenha ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima. Fui!